E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Sou o Fernando, assessor de investimentos. Hoje a gente vai trazer aqui o resultado da B3. Esse é a 10ª análise, né, que a gente faz aqui no canal de empresa, né. Então a 10ª empresa é a própria B3, que possibilita investir na bolsa, né. Então a gente vai começar aqui falando sobre os resultados da empresa, né, os números dela. Ela divulgou o resultado do quarto TRI de 2024 já, tá? E aqui a gente está no site do RI da B3. Clicando aqui a gente baixa o relatório. Eu já deixei ele baixado aqui para a gente adiantar, né? A nossa análise e ser o mais breve possível aqui nas análises, tá, pessoal? A ideia aqui é a gente analisar o mais rápido possível para ter números com menos tempo aí de dedicação. Então aqui a empresa anuncia os resultados em 20 de fevereiro. Tem uma mensagem aqui da administração. Eu sempre friso aqui que vale a pena ler a mensagem, né, para entender o que pensa aí os administradores. Um destaque aqui que eu coloquei, né, é sobre o lucro líquido, que totalizou 1,2 bilhão, uma alta de 28,7% em relação ao quarto tri do ano retrasado, 2023. E as distribuições do trimestre totalizaram 1,8 bilhão aos acionistas, sendo 1,5 em recompras e 337 milhões em juros sobre capital próprio. Juros sobre capital próprio, para quem não sabe, é uma das formas da empresa de distribuir dividendos, pessoal. É uma forma que a empresa distribui ali, né? E o valor ele cai na conta dos acionistas diretamente. Então é uma forma bem legal de distribuição. No ano, o retorno foi de 5,3 bilhões, sendo 1,2 em juros sobre capital próprio e 380 milhões em dividendos, 3,7 bilhões em recompras, representando 6% do capital social da companhia. Então a empresa recompra as ações dela quando ela entende que está muito barata. Então nem sempre quando a ação cai significa que o investidor está perdendo valor, tá? Porque a empresa pode recomprar essas ações e fazer o que ela fez aqui, ó, ela cancelou 220 milhões de ações no ano, que dá aí 4% do capital da companhia. Então ela compra, cancela e a quantidade de ações fica menor, automaticamente o valor da ação ele se valoriza, né? Porque tem menos ações da companhia em circulação. Então quem tem ações da companhia acaba se beneficiando aí com os cancelamentos de outras ações. Então aqui o lucro líquido recorrente, né, no quarto TRI de 2024, cresceu aí 200 milhões, uma alta aí de 13%, né? A gente teve alguns efeitos não recorrentes também, por isso que ele está como 2% negativo aqui. E a gente vai entender o que aconteceu. Aqui o desempenho operacional. Então, pessoal, eles já começam falando aqui na margem do mercado de ações. A margem, ela tem caído. Então a gente vai entender aqui o porquê que a margem caiu, né? Do quarto TRI de 2010, né? A gente está falando aí de quase 14 anos para trás. A margem vem caindo bem, né? Mas isso significa o quê? Que a empresa, a própria B3, ela não tem uma concorrência direta, né? A gente tem uma bolsa de valores aqui brasileira. Só que, por conta de governos, né, por conta de taxa de juros e tudo mais, a empresa vem passando por um momento aí um pouco conturbado. A gente vê aqui, por exemplo, uma das explicações aqui, a margem de negociação e pós-negociação do mercado à vista de ações, teve uma queda, né, explicada principalmente por maiores volumes negociados por meio de programas de formadores de mercado e provedores de liquidez que possuem tarifação especial, pelo maior volume de exercícios de opções de índices no trimestre, onde parte do volume gerado nas operações não é tarifado. Então, algumas operações que não são tarifadas, elas cresceram de volume, e por conta dos formadores de mercado, né, a gente vê que a empresa acabou reduzindo as suas margens, né, ao longo do passar do tempo. Mesmo assim, a empresa tem lucrado mais, tem trazido retorno para os acionistas, mesmo num ciclo de alta de juros, né?
Então a gente vê que, mesmo com uma redução de margem, ainda é uma empresa boa, tá, pessoal? Não é uma recomendação de venda, de compra nem de venda, de investimento ou desinvestimento. Aqui é para você conhecer mais sobre uma empresa da bolsa, que é a própria bolsa, e verificar, né, de acordo com seus objetivos, se vale a pena ter na carteira ou não, tá? Aqui uma curiosidade interessante, né? A gente vê que o número de investidores, CPFs, ele cresceu aí do terceiro TRI de 2024 para o quarto TRI, 1,3%. A gente tem 200 milhões aí de brasileiros, né? No país, mais de 200 milhões, e a gente vê um crescimento muito baixo, né? Eu entendo que é muito pouco. Isso por conta da cultura do Brasil, né? De investir ali no tigrinho, né? De comprar cartela da Mega Sena para tentar ganhar. Agora vem os bets, né? Para aposta de futebol. Então, se essa galera resolvesse investir realmente em empresas que fazem sentido, que tem resultados trimestrais para apresentar e tudo mais, de repente poderia ir alavancar de uma forma que a gente aparecer um pouco mais aí nos Estados Unidos, onde mais da metade da população lá investe, conhece sobre o mercado, entende o que está fazendo, né, quando está investindo e pelo menos sabe para onde vai, né, o valor que ele está investindo nas empresas lá. Não é à toa que os Estados Unidos é o maior mercado de investidores do mundo, né? Então, mais aqui algumas outras curiosidades, né? Outro destaque do mercado de renda fixa foi o contínuo crescimento do Tesouro Direto, cujo número de investidores e o estoque médio cresceram 15% e 13%. Então, a gente teve um crescimento de 13% de investidores no Tesouro Direto, até por conta da taxa de juros, né, que está bem alta. A gente está numa taxa aí de 14,25%, então mais de 1% por mês aí de retorno, né, bem legal. Vale a pena diversificar no tesouro para quem tem interesse, né, e objetivo de ter esse tipo de investimento. O Tesouro Direto, ele tem ali basicamente três tipos, né, que é o inflação, para você se proteger da inflação, o pré-fixado, né, que você pré-fixa uma taxa no momento da compra, né. Esses dois eles têm a marcação a mercado, então dependendo aí vale a pena levar até o final do vencimento, a não ser que você souber exatamente o momento de entrada e de saída. E tem o Tesouro Selic, né, que ele vai render ali a taxa do CDI praticamente e trazer um retorno praticamente que é o CDI descontado o imposto. Então aqui vai ter mais informações sobre a operação da empresa, né, taxa de balcão, a infraestrutura de financiamento. A empresa tem investido em tecnologia, dados e serviços para melhorar a operação da empresa. E agora a gente vai entrar aqui na parte de números. Vou trazer aqui os números da B3. A gente deixou aberto aqui já. A empresa divulgou ali em fevereiro, né, o resultado dela. Foi ali próximo do dia 20 de fevereiro. Então a gente vê que próximo do dia 20, ó, o resultado ele caiu, o resultado não, o valor da cota ele caiu de 11,24 para 10,36. Então o mercado ele não gostou muito, né, do resultado desse último trimestre. E logo na sequência ele subiu, né? Ele teve uma alta aqui, ó, em 12/3, ele saiu de 10,45 e foi para 12,81. Então, pessoal, a empresa aqui, a B3, ela está com uma volatilidade grande, né? Porque é uma empresa de um tempo grande na bolsa. Ela própria, né, abriu o capital dela. Investidores aí sabem do valor da empresa. Aqui como as outras, próximo da pandemia, aqui a empresa teve uma queda, né? A pandemia, na verdade, começou em 2020, né? No comecinho de 2020. Teve essa quedinha aqui, ela se levantou rapidamente e bateu o pico aqui no mês 7 de 2020. De lá pra cá ela não se recuperou mais, né? Ela chegou a bater aqui, ó, R$17, R$18, né? E ela tá hoje aí na casa dos R$12, 12,30, 12,40. Mas ela tem alguns picos aqui, ela vai e volta, vai e volta. Então a empresa entende que o valor da cota dela estava muito baixo, por isso que ela recomprou algumas ações, né?
E aqui a rentabilidade, considerando um mês, 3 meses, um ano, 2 anos. Em 10 anos aí, 377% de rentabilidade. Muito legal isso, né? Ela saiu daqui, ó. E ela tá aqui hoje. Vamos analisar aqui. Então ela tá com PL bem alto, ó. 14 vezes, né? Então a gente demoraria aí 14 anos para receber o valor que a gente investiu na empresa, um valor relativamente alto. Em relação ao patrimônio, né, tá 3,6 vezes o valor patrimonial, o valor da cota hoje. Então, ainda é um valor muito alto, né? Empresa boa é assim, tá, pessoal? Muitas vezes a gente acha uma oportunidade, mas na maioria das vezes a empresa ela já está num valor considerado, né, por conta dos acionistas, o mercado, né, acredita que a empresa tem potencial, porque num governo aí que tiver realmente uma responsabilidade fiscal, a taxa de juros não estiver batendo o que está batendo hoje, as pessoas vão buscar mais investimento, vão buscar mais empresas, e isso vai crescer o número de investidores e de operações realizadas também na B3. Então, é nisso que o investidor acredita e por isso acaba aceitando, né, investir numa empresa com preço-lucro de 14 vezes. Ela já esteve em 27, ó, em 2020. Então, ainda é considerado aqui metade do que estava antes, né? Então, aqui a gente tem alguns números. Aqui o histórico de dividendos, né? O maior dividendo aqui foi em 2021. A gente estava aqui no governo Bolsonaro, né? Aqui o histórico de juros sobre capital próprio, distribuição e dividendos também. Aqui o payout da B3. Comparação com outras ações. Margem da B3 é 43%, não é à toa, porque ela é a única, né? Então ela surfa no mercado, enquanto não aparece uma concorrência aí que vai bater de frente, realmente ela vai sempre ter uma margem bem grande, né? A comparação da B3 com os índices, então a B3 é essa linha aí em vermelho, o Ibovespa aqui ele está na frente, né? O índice da B3 ele está bem abaixo, ele está abaixo até do IFIX, que tem pastado aí também nos últimos meses. Aqui a gente vai ter mais dados sobre a empresa, valor de mercado, patrimônio líquido, a operação dela, né, que é 100% Brasil, negócios, a receita de onde vem, né, que juros, moedas e mercadorias, ações e instrumentos de renda variável, você vê que são as maiores, né. Então aqui as ações, quando tem mais procura, a empresa tem mais receita também. 32% aqui vem de ações. Posição acionária, receitas e lucros, né? Então, receita líquida aí continua sendo muito boa, apesar de todas as nuances aí do mercado. E finalizando aqui com o lucro versus cotação, né? O lucro líquido, essa linha verde, ela continua firme aqui, ó. Porém, a cotação ela teve uma queda, né? Uma queda desde 2020. Ela não se recuperou ainda, né? Em relação à cotação. Mas o lucro continua aqui seguindo e não caiu, né? Então, interessante pensar que pode ser uma oportunidade aí para quem busca, tá, pessoal? Para quem tem interesse em investir na empresa, no setor, acredita que pode ter um potencial, vale a pena estudar mais sobre a empresa, tá? E então, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilha, deixa nos comentários aí se você já investe na empresa, se você tem interesse em investir, o que você pensa, né, sobre a empresa. E até o próximo vídeo. A gente vai trazer aí mais pra frente análise sobre fundos imobiliários. Tamo junto, hein? Um abraço.